Olá, queridos amigos da Rede Luz Espírita. Estamos mais uma vez aqui reunidos no Luz do Evangelho para estudarmos mais um capítulo dessa obra monumental de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Damos as boas-vindas a todos, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe, que os abençoe e que nós possamos adentrar cada vez mais profundamente o Evangelho de Jesus, para nós implantarmos em nossa vida novos valores, para novas atitudes. E nós já deixamos o convite aqui sempre para nos acompanharem, nos ajudarem, fazendo perguntas, comentários, para que a gente possa enriquecer mais e mais a experiência do estudo do Evangelho. Hoje nós vamos refletir acerca do capítulo número 8, que tem como título Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E esse capítulo está fundamentado numa das bem-aventuranças, evidentemente, né? E percebe-se muito facilmente que há uma condição para nós vermos, entre aspas, Deus, né? Que seria a pureza de coração. E nós estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo, e então já poderíamos passar para ele a palavra, questionando, doutor, o que é pureza de coração? Ô Navarro, tudo aquilo que conspurca a lei é uma impureza, é uma vicissitude. Então, tudo aquilo que puder contribuir para que a gente adeque à lei divina seria a pureza. E Kardec deixou isso mais, vamos dizer assim, didaticamente colocado, que a pureza seria quase que a mesma coisa que a simplicidade e a humildade, não é? Porque quando você, de posse das duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, você vai desenvolver uma série de atitudes extremamente infelizes. E o contrário do orgulho e o egoísmo seria a humildade, seria a caridade, seria o amor. Então, nós temos que trabalhar o nosso espírito para agregar as virtudes, quais sejam todas elas, para nos tornar espíritos puros. Porque tem muitas pessoas que pensam que vai desencarnar, pensam que vão desencarnar e vão estar à face com Deus. Não. A condição sine qua non é ter pureza de alma, pureza de espírito. O Kardec mesmo questiona, mas vai ter um dia que nós vamos ver Deus? Lógico, lógico, quando nós nos desvestirmos das impurezas. Mas é um trabalho constante que a gente tem que fazer para a gente chegar a essa condição e um dia desencarnar e estar com Deus, à frente de Deus e conhecer os mistérios de Deus, né? É a pureza, a condição sine qua non. Então, para esse desiderato, a gente tem que se trabalhar e vencer todas as nossas limitações. O Sócrates já deu o recado, conhece a ti mesmo, né? Então vamos fazer uma análise, ver onde são as nossas falhas e trabalhá-las, porque se não trabalharmos essas falhas, não alijarmos as impurezas, nós não vamos ter condição de estar de frente de Deus, né? Sim, aí vem uma questão muito interessante que me chama a atenção. A pureza a gente só vai consegui-la diante dos relacionamentos. Sem né? dúvida. Então seria encontrar, e estou perguntando isso, né? Seria encontrar dentro da gente a nossa real condição, o entendimento da nossa real condição, em que ponto evolutivo nós nos encontramos, em que ponto evolutivo estão as pessoas que convivem conosco, ou seja, a aceitação não só da gente, mas também do próximo. Sim, Navarro. Quando Jesus colocou que as crianças estavam fazendo uma algazarra tremenda, né? E os discípulos ficaram até incomodados com isso, quiseram alijar as crianças, tirá-las da frente do Cristo, e ele ficou indignado até, está lá no Evangelho, ele ficou aborrecido e disse, mas como? Deixai vir a mim os pequeninos, né? E quem quiser entrar no reino dos céus, que se assemelhe a essas crianças. E a gente vê, você tem neto, né? Já teve filhos, né? Teve não, tem, mas eu estou dizendo, teve filhos pequenos, sim. Né? Hoje são os netos pequenos. O que é a expressão de uma criança? Você chama atenção, fica bravo, daqui a pouco ela vem senta no seu colo, beija e abraça. Às vezes você dá um castigo, de repente ele vem aqui, como se nada tivesse acontecido.
Então a gente vê na criança uma pureza imensa, não guarda mágoa, não guarda revolta, não tem sentimento infeliz em relação às pessoas, convive com todo mundo numa boa, é menino com menina, é menino rico com pobre, aquilo é tudo misturado, né? O adulto é assim, Navarro? Não, não é, né? Nós somos cheios ainda de preconceitos, nós somos cheios de pontos de vista pessoais, nós estabelecemos um padrão que nós poderíamos chamar até de pedestal, né? Onde a gente sobe e, como bem disse o senhor, a questão do orgulho que a gente tem de ter isso ou aquilo em melhores condições do que com os outros, e aí vai fazendo com que a gente tenha uma percepção inadequada. Por isso, né, que eu questionei a respeito da gente ter consciência daquilo que a gente realmente é, né? Nós estamos num mundo de expiação e prova, ou seja, aqui todo mundo é mais ou menos igual, né? Com muito pouca diferença entre uns e outros. Evidentemente haverá aqueles que estão passos à nossa frente na questão moral, mas no geral não há motivo para nós termos orgulho de nada, né? Porque isso vai levar a gente a achar que a gente tem possibilidades a mais, tendo conhecimentos a mais, ou mesmo posições, sejam elas sociais ou financeiras, e vão nos iludir a respeito das possibilidades que nós temos, né? E a gente vai criar determinados padrões de comportamento que vai fazer com que a gente não só não seja feliz, mas também que impeça a felicidade alheia. E eu me lembro bem de uma colocação nesse momento do Lázaro, né, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que o amor é um sentimento, né? Ora, a pureza de coração significa ter os sentimentos aprumados com a lei de Deus, né, que é a lei de amor. Então seria o caso aqui também da gente desenvolver em nós a percepção de quais são os sentimentos que a gente está tendo em relação às coisas que acontecem e às pessoas, né? Porque a gente vai determinar para nós mesmos e para os outros principalmente, determinadas regras, como foi o caso de Jesus, né, que foi se alimentar na casa de um fariseu e ele ficou prestando atenção no comportamento do Senhor Jesus, né? Ou seja, ficou julgando, porque Jesus não lavava as mãos. E a gente acha que às vezes porque fazemos essa ou aquela coisa de acordo com a lei, o restante está resguardado, né? E não é bem assim. Então, Navarro, aproveitando isso que você colocou, veja que para os judeus naquela época, era mais cômodo eles seguir as leis judaicas, né, do que seguir as leis divinas. E Jesus chamou a atenção. Vocês estão tão preocupados em lavar as mãos e comer com as mãos limpas, né? Mas vocês não seguem as leis, vocês não honram os pais, vocês matam os inocentes. Como é que vocês podem falar o que é certo e o que é errado? Deus criou as coisas internas e externas, né? Ou seja, tem uma lei divina que é perfeita e também permitiu as outras leis. Mas, a bem da verdade, o que fica assim estuante é você colocar para fora aquilo que você tem dentro do coração. E aí que nós vamos ver o que a pessoa tem dentro de si, porque o Jesus colocou, não é o que vai para dentro que faz mal ao homem, é o que sai. E tanto é que os discípulos depois foram perguntar para ele, mas o que o senhor quis dizer com isso, que o que faz mal é o que sai da boca, não é o que entra? Ele falou, olha, você come, vai para o intestino e você exonera, está tudo certo, nenhum problema, isso é fisiológico. Agora, o que você permite que saia pela boca, externando o sentimento, aí sim vem a fornicação, vem o assassinato, vem o roubo, vem a violência, tudo aquilo que você deseja fazer e está lá dentro do coração, que entre aspas é o órgão do sentimento. O órgão do sentimento. Do sentimento. Então, o que importa é essa pureza que você tem que trazer do coração para a boca e falar o que expressa o seu sentimento, e não o que você vai comer. Então, veja que é mais fácil você ficar preso alguns conceitos de lavar as mãos, de fazer sinal da cruz, coisa e tal. Isso é se vê livre das responsabilidades. Da responsabilidade. Agora, quando você vai ver o que é importante, é aquilo que você falou lá no começo, é o relacionamento fraterno, amorável, carinhoso, é o verdadeiro sentido da justiça, do amor e da caridade. Fazendo para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para a gente mesmo, né? É interessante porque nesse capítulo a gente vai perceber Kardec estudando também o pecado por pensamento,
né? A questão porque tudo aquilo que procede do coração, segundo diz Jesus, é sentimento. Mas tudo isso é manobrado na casa mental do espírito, né? No mundo mental. Então, a gente às vezes não executa determinadas ações, mas pensa de maneira inadequada em relação à lei de Deus. Então, também vem aí os desejos, né? Allan Kardec deixa muito claro para nós no Livro dos Espíritos, e vale a pena aqui a gente trazer à memória as duas questões relacionadas à liberdade de pensar, que estão lá no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Evidentemente, nós aqui na Terra, nós não temos possibilidade de uma liberdade plena, a não ser que a gente se afaste por completo da sociedade humana, mas no geral, o que seria um erro se não for para produzir para a sociedade. Mas no geral, nós temos todos obrigações para com as pessoas que convivem conosco. Então, não há uma possibilidade de uma liberdade plena nesse sentido. Mas Kardec perguntou na questão 833, do Livro dos Espíritos, se existe no espírito algo que lhe dá uma liberdade completa, e é a do pensamento. O mais interessante é a questão seguinte, nesse respeito, a questão 834, quando Kardec pergunta se nós somos os responsáveis pelos pensamentos que temos. E os benfeitores disseram que sim, que nós somos responsáveis diante da lei de Deus. O que significa dizer que o pensamento, e hoje nós sabemos, ele é extravasado por ondas, nas palavras de André Luiz, é uma ressurreição da energia, significa que o pensamento é uma energia, e se é energia, produz um determinado efeito. Ora, se existe um efeito, tem uma causa, e a cada um é dado segundo as suas obras, porque existe uma lei de ação e reação. Então nós vamos compreender também essa questão da pureza de coração, aquilo que vai no nosso pensamento íntimo. Porque mesmo aquilo que está inadequado e não realizado no nosso mundo íntimo, nós haveremos de ser responsáveis diante da lei de Deus, e isso é muito complicado. Não é? Como é que nós vamos lidar com a casa mental? O Kardec faz uma colocação muito interessante sobre o adultério, né? Sim. O adultério não é adultério como se a gente estivesse traindo a esposa ou o marido, não. Adulterar significa você modificar. E geralmente modifica para pior, você denigre, você macula, você conspurca, você desestrutura, você destrói. Isto é o adultério. Nós estamos adulterando, né? Nós estamos... Para benefício próprio, para quase benefício sempre. próprio. E via de regra, nós estamos maculando, denigrindo. Quer dizer, através do pensamento eu posso adulterar a sua harmonia. Pode. A sua paz. Sim. Porque eu desejo que você tropece e caia lá na escada e se arrebente toda. Quer dizer, lógico que isso não vai acontecer porque você tem méritos para que isso não aconteça. Mas se de repente você está brigando comigo e nós estamos na mesma faixa, se eu tiver um pensamento muito forte, eu vou fazer com que você caia mesmo, né? Porque isso tem... Vai chamar a atenção até de espíritos para me ajudar nisso. Para ajudar e acontecer isso. Então o pensamento da gente, tudo começa no pensamento. Aí você vai falar o que você está pensando, né? Você vai fazer o que você está falando. É uma sequência. Então o pensamento ele tem que ser muito bem analisado. E o Kardec diz o seguinte, quando você não pensa em fazer o mal, só o bem, nossa, que bênção, né? Quando você pensa em fazer algumas coisas e não faz porque não deu certo, você tem responsabilidade. Agora, só de pensar e não deu certo, porque não deu certo, mas senão você faria. Agora, se você pensa e faz realmente aquilo que não é legal para os outros, aí fica muito complicado. Né? Fica complicado. É uma questão mesmo de entender o que é ter pureza de pensamento e não só pureza de coração, né? A gente aprender, como Jesus propõe, o vigiar e orai, né? No sentido da gente ir eliminando paulatinamente aqueles pensamentos menos felizes que nós criamos e que também são, entre aspas, introduzidos no nosso mundo sensorial por entidades outras, sejam encarnadas ou desencarnadas. Porque a gente é uma antena, como propõe André Luiz, é uma antena passeando, entre aspas, num oceano de energia psíquica, né? É uma questão, né? Nós vamos captando. O problema não é até discernir se o pensamento é nosso ou se é dos outros. Isso não convém, dizem os benfeitores espirituais. Mas convém que a gente analise o que se passa dentro do nosso mundo íntimo, né? Mas tudo aquilo que a gente tem como valores, tudo isso a gente agrega em função daquilo que a gente conhece. E nós, ao longo do tempo,
nós, humanidade, né, tivemos muita dificuldade para compreender o que é que Jesus quis dizer com todas as suas parábolas, essas coisas que ele dizia nas entrelinhas e tudo mais. E aí a gente se lembra que João Evangelista escreve nas instruções dos Espíritos desse capítulo, né, o capítulo número 8, que os Espíritos agora, e entendamos, né, o Consolador prometido por Jesus, veio justamente para nos esclarecer sobre todas essas coisas. Ou seja, nós estamos tendo tudo aquilo que é relacionado ao Espírito, no particular, no detalhe, nós estamos sendo esclarecidos de acordo com a realidade. E é por isso que Jesus vai afirmar que nós conheceríamos a verdade e ela haveria de nos libertar, né? Então nós precisamos compreender muito claramente o quê? Que está na hora de nós trocarmos os nossos valores, mas a gente não troca valor se a gente não souber de outros valores. Então a gente precisa buscar também o conhecimento para melhorar o nosso comportamento, não é isso? Ô Navarro, e quando Jesus disse assim, quando escandalizar um pequeno, qualquer uma pessoa que esteja em situação mais complicada, a gente aproveitando da oportunidade, a gente agredi-lo, escandalizar. Aliás, a palavra escândalo vem do grego, do verbo chamado scandalizein, que significa fazer mal a alguém. Então, o escândalo significa fazer mal a alguém. Então, Jesus disse assim, quando alguém fizer mal a alguém, é necessário que isso aconteça para que se faça a justiça. Então, nós estamos numa condição de inferioridade espiritual, então a nossa inferioridade, às vezes, é utilizada para fazer justiça junto a uma criatura. E que Deus usa esses recursos para que a pessoa seja justiçada. Mas se nós formos a razão dessa justiça usando de um escândalo, de fazer o mal para essa pessoa, nós temos responsabilidade. A ponto de Jesus dizer assim, seria melhor a gente colocar uma pedra de mó, né, no pescoço e lançar no mar. Ou seja, é melhor que a gente se mate do que agredir o outro. Porque se a gente faz isso para não agredir, tem um mérito. Agora, quando a gente, não, eu não quero, você acha que eu vou fazer isso comigo? Eu vou fazer com ele. Sim, vem a responsabilidade. E aí vem aquela passagem do Vianney que eu queria que você comentasse, que veio ser inquirido, chamado, evocado para curar uma menina. E o que ele falou naquele momento? Olha que interessante essa questão, porque uma coisa puxa a outra, né? Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Consequentemente, muitas das nossas provas e das nossas expiações vêm do terceiro. Então, a ideia seríamos nós agradecermos a Deus pela oportunidade de sermos provados e experimentados por conta de um terceiro, né? E não a gente já devolver com a vingança ou com o desejo de vingança. Pureza de coração também vai por aí, não desejar o mal de forma alguma quando recebermos o mal de alguém. Mas tudo aquilo que a gente passa, que passa pelo nosso crivo e pelos nossos sentimentos, tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo, né? Como a gente vê. E quase sempre não, no cotidiano nós temos por padrão aquilo que a gente enxerga pelos olhos físicos, que é o que a menina queria ter devolvido, porque ela não tinha visão física, né? E o cura Dars vai falar para nós que, primeiro ele vai falar que é para ela ter paciência, né? Que é uma prova que ela tinha necessidade. Então nenhum de nós está passando por algo que não tem motivação. E mesmo porque ele também não curaria se Deus não permitisse. Exatamente. Depois tem a permissão divina para que ele possa, espírito que fazer o que a menina gostaria que fosse feito. Então ele fala que vai fazer um esforço naquilo que estiver ao alcance dele, mas sempre em nome de Deus. Mas pede para que a gente se resigne na situação, porque se tivéssemos os olhos, ou no caso dela, se ela tivesse os olhos, ela poderia cair em erro ainda maior e prejudicar o seu plano reencarnatório e a sua própria condição de espírito. Se ela tivesse consciência do bem que ela estava recebendo, que era cegueira, ela não pediria para ser curada, né? Veja que às vezes a gente quer ficar livre do problema, né? Quando na verdade não é problema, é solução, né? É uma solução para nós. Uma solução, porque daí a gente perceber que o expiar, ex significa para fora, pia é pureza. Então, o expiar, a expiação é retirar a pureza que a gente tem dentro da gente para fora,
que essa pureza é a essência divina, é a centelha divina, que foi assambarcada, foi conspurcada pelo nosso livre-arbítrio, colocando as impurezas. Mas lá dentro daquelas impurezas tem uma pureza, que a gente tem que tirar e colocar para fora. Então, veja, muitas das vezes a gente precisa passar por situações embaraçosas, difíceis, para a gente colocar para fora essa pureza. Porque enquanto a gente está fazendo tudo de boa, satisfazendo o nosso ego, nós estamos nos comprometendo. É o que aconteceu, nós fomos criados simples e ignorantes, depois passamos a ter o livre-arbítrio, e em cima disso nós começamos a fazer uma série de absurdidades e fomos maculando o nosso espírito. Agora nós temos que limpá-lo, para torná-lo puro. E esse trabalho é feito através de duas situações. Uma é nós termos a consciência e trabalharmos, primeiro, para não fazermos mais absurdidades. Segundo, procurarmos fazer aquilo que é uma proposta divina, principalmente através do Evangelho. E terceiro, nós entendemos que muitas das vezes a dor nos leva a dobrar, a reflexionar, a pensar que nós temos que fazer as coisas diferentes. E aí então é que a gente vai perceber que essas falências do corpo, que retratam a falência do espírito, são importantes essas falências para nós purificarmos o nosso espírito através da depuração via arcabouço físico, não é nada? É verdade, a ponto da gente aprender com a doutrina espírita que determinados espíritos pedem no seu planejamento reencarnatório deficiências físicas, deficiências mesmo até mentais, para exercitar determinadas características ou eliminar determinadas tendências, né? Então, o nosso processo reencarnatório, ele é estritamente pessoal. Ninguém tem culpa de nada daquilo que nós estamos passando ou que vem a acontecer, né? Nós estamos em busca da eliminação dessas purezas que o Dr. Aguinaldo bem definiu, mas ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai tornar o meu espírito mais puro e eu não serei mais puro se eu não passar por provações vindo de terceiros. Eu não serei mais puro se eu não tiver dificuldades. Então, o instinto de conservação, o instinto, vamos dizer assim, de manutenção de uma paz que a gente tem natural, um anseio pela paz, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, como diz popularmente, né, na tormenta se conhece o marinheiro, né? Porque em mar calmo ninguém muda nada. Então, as dificuldades que a vida impõe para nós precisam ser compreendidas com real pureza de entendimento e de sentimento, né? Nem culpar a Deus, nem culpar as pessoas, nem querer devolver aquilo que não é bem aceito por nós, né? É uma questão de educação do espírito. Por isso é que a pilastra da doutrina espírita é a caridade. Fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? É nós nos instrumentalizarmos para sermos úteis a Deus. Ou seja, quando o Francisco de Assis pede a Deus ou a Jesus, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, ele quis dizer exatamente o seguinte, que ele pudesse ser um instrumento divino para tirar todas essas situações embaraçosas das criaturas, ou mesmo trabalhar para que as pessoas se libertem através do seu auxílio, mas ele teria que ser um instrumento para que isso acontecesse. E a proposta da salvação é exatamente essa, é nós sermos instrumentos úteis nas mãos divinas. Agora, qual músico que dá um bom concerto num piano desafinado? Não tem nenhuma chance. Agora, se um músico é ótimo, excelente, pega um piano afinado, ele vai dar um concerto fantástico. Assim é Deus. Deus trabalha junto à humanidade, junto ao universo, tentando melhorar tudo através de nós. Então imagina quanto é importante nós sermos esses instrumentos divinos, o mais puro possível, o mais afinado possível, o mais seleto, no sentido de que Deus possa nos utilizar para o seu desiderato, que é melhorar o universo. Por isso é que Jesus disse, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que nos trabalhar, né, Navarro? Sim. Nessas situações que nós estamos vivendo, superá-las para um dia podermos executar um plano melhor, não é? Verdade, nós precisamos aprender a sermos subservientes a Deus, né? Porque estamos inseridos num campo de criação menor, no campo maior que é de Deus.
E aprendemos com a doutrina espírita que a intenção é que é levada em conta. A intenção vem do mundo íntimo. E repetindo aqui o que dissemos, não é? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas intenções? Quais são os nossos desejos? A pureza de coração nós só vamos alcançar quando nós conseguimos equilibrar todos os nossos desejos, os nossos anseios, nossas intenções ao Evangelho do Senhor Jesus. É isso que significa bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É um trabalho constante de dedicação a uma reforma nossa, íntima, e não dos outros, né? Doutor, chegamos mais uma vez ao término das nossas reflexões e nós agradecemos aos queridos amigos que têm nos acompanhado e participado com comentários e perguntas. Convidamos para darem continuidade junto conosco a essas reflexões. Então, muito obrigado, doutor, muito obrigado, queridos amigos, e muita paz a todos.